Não tenha medo de Deus, não tenha medo de se aproximar de Deus, de ter intimidade com Ele, porque é muito bom estar próximo de Deus. Eu resolvi falar sobre isso aqui porque eu passei por isso. Eu era uma pessoa que nunca na vida eu imaginei que algum dia eu teria a intimidade com Deus que eu tenho hoje. E algo que me separava de Deus, algo que fazia com que eu não me aproximasse de Deus, era o medo. Eu tinha medo de Deus. E eu estava me lembrando disso esses dias e eu resolvi gravar para vocês contando um pouquinho dessa história. Antes de começar o vídeo, eu quero falar para vocês que eu já li vários comentários aqui falando: o áudio está ruim, está com muito eco. Gente, eu acho que já está mais do que claro, né? Para vocês, como é a minha vida. Como a gente usa aquele termo, né? Eu vivo em tendas, eu vou para onde Deus manda, para onde Deus quer. Quando o canal começou, eu estava em um lugar, depois eu fui para outro lugar, agora já estou em outro lugar. E eu estou passando por um processo de mudanças, então essa questão do eco aí, vocês sabem que é uma coisa que a gente não resolve da noite para o dia. Eu me mudei recentemente, então eu estou nesse processo aí e por enquanto vai ser assim. Eu não vou deixar de gravar os vídeos por conta das dificuldades, eu vou continuar gravando. Eu estou falando isso aqui, viu, gente, porque tem pessoas que comentam com muito respeito, me dão até algumas dicas, né? Eu até trouxe uma mesa e coloquei aqui do lado para ver se diminuía um pouco o eco, mas infelizmente nesse momento é assim e eu não vou deixar de gravar por isso. Eu vi pessoas comentando assim com muito respeito e tal. Claro que tem gente que faz uns comentários assim bem pesados, né? Mas eu estou falando aqui por conta dessas pessoas que falam sobre isso com muito respeito. Então, vocês sabem que eu estou nesse processo de mudanças e é assim. Mas em algum momento isso vai se resolver. Então, vai ter um pouquinho de eco aí nos próximos vídeos até eu conseguir resolver essas questões. Eu estou com problemas técnicos, tanto que eu tive que fazer a captação de áudio aqui separada. Eu estou fazendo a captação com outro microfone porque eu estou com problemas técnicos. O meu celular que eu gravo vídeos está dando problemas. Então, assim, tem bastidores, acontecem muitas coisas. E as pessoas não sabem o que acontece por trás dos bastidores. Para eu conseguir postar vídeos todos os dias é uma luta. Tanto que ontem eu nem postei, eu nem consegui. Porque tem dias que desgasta de tantas coisas, que tem tantas dificuldades, você acaba desgastando. Eu falei, olha, hoje eu não vou postar, vou descansar um pouco, porque eu não estou com cabeça para isso hoje. Então tenha paciência nesse processo aí, que em breve tudo vai se resolver. Eu quero falar também que está disponível aqui na descrição dos vídeos o meu e-book, Como Ser Usado por Deus. Eu lancei um e-book falando sobre isso porque muitas pessoas me pedem para falar sobre este assunto. Então eu escrevi esse e-book aí totalmente inspirada pelo Senhor. E eu espero que esse e-book possa te ajudar na sua caminhada com Deus, nesse processo aí de buscar intimidade com o Pai. Agora vamos falar um pouco, né, sobre este assunto. Algo que eu percebo é que muitas pessoas têm medo de se achegar a Deus, de se aproximar de Deus. E eu tive esse problema. E isso por quê? Porque a forma com que me apresentaram Deus, o meu primeiro contato com Deus, foi um contato assim que, na verdade, ao invés de me aproximar, me afastou. Me apresentaram Deus que estava mais preocupado ali com as minhas vestes. E claro que nós temos que ter ordem, decência, temos que nos vestir com pudor e modéstia. Sim, só que a forma com que me apresentaram Deus a primeira vez, eu achava que Deus só se importava com aquilo, com a questão da vestimenta. É tanto que mais à frente eu irei falar mais sobre isso. Eu tenho fotos aqui minhas, eu com 7 anos de idade e eu vestida como se eu tivesse 70 anos. Vocês vão ver mais à frente, é porque eu não tenho acesso agora a essas fotos, eu vou ter que solicitar as fotos, porque eu não tenho, são fotos antigas, né, daquele tempo que a gente revelava as fotos, não era câmera digital. Mas eu vou falar com vocês um pouco sobre essa questão da religiosidade. Então me apresentaram Deus dessa forma. E eu achava que me aproximar de Deus seria algo ruim, porque aquilo na verdade seria uma prisão para mim. Na minha visão, eu achava que era isso. Eu pensava que se eu me aproximasse de Deus, eu iria ficar presa. Eu iria ser uma pessoa que não teria liberdade. E liberdade que eu digo, gente, não é liberdade para fazer coisas erradas, até porque eu era uma criança, então na minha mente Deus era um ser que eu deveria ter medo. E isso criou-se uma barreira que eu fiquei muitos anos da minha vida distante e eu não entendia o porquê eu não conseguia me aproximar. Porque
eu amava a Deus, eu sabia que Deus cuidava de mim, eu tinha dentro de mim essa convicção. Só que ao mesmo tempo tinha algo que me separava de Deus e era o medo que eu tinha de me achegar, de me aproximar, porque eu achava que seria uma prisão, que eu seria oprimida. Por quê? Me apresentaram Deus dessa forma. Entenderam? Então talvez alguém te apresentou Deus desse modo e você criou aquela barreira que você não consegue, na verdade, transformar em palavras. Eu estou transformando em palavras aqui para você, mas talvez você tenha passado por isso e nunca conseguiu descrever o que de fato aconteceu, o que acontece, mas possa ser que seja isso. Porque eu passei por isso e eu percebo que algumas pessoas têm esse medo de se achegar, de ter intimidade, porque acham que vai ficar preso. E na verdade, eu tinha um peso tão grande dentro de mim, eu me sentia livre, mas na verdade eu era escrava. E quando eu me aproximei de Deus, eu passei a ser livre. Eu passei a, de fato, ter algo bom dentro de mim. Eu comecei a me sentir uma pessoa livre, liberta. E o inimigo me prendeu por muitos anos naquele medo que eu tinha de me achegar ao Deus Todo-Poderoso. Eu confesso que eu vejo algumas pessoas falando assim de Deus de um modo que, realmente, se eu fosse começar agora a minha caminhada na fé, eu iria ter medo. Eu vejo algumas pessoas falando assim de Deus, fico observando. Aí eu fico assim pensando, será que ele está falando de Deus mesmo ali, do Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso? Porque não parece. E aí é que você vê, você se dá conta de que tem pessoas que elas se consideram íntimas de Deus, mas na verdade elas não são íntimas coisa nenhuma, são apenas pessoas religiosas, pessoas que pensam que conhecem a Deus, pensam que têm intimidade com Deus, mas não têm, são apenas pessoas religiosas que estão muito preocupadas com as tradições. Gente religiosa é assim, né? Se preocupa muito com a tradição, porque o costume diz isso, porque a tradição diz aquilo. Pegue a Bíblia e vá ler como era que funcionava lá o esquema dos religiosos. Eles se preocupavam muito com as tradições e isso oprimia as pessoas. É um peso, isso é um peso. E eu não estou falando que a gente não tem que ter regras, tem regras, sim, porque Deus é ordem. Ele sempre me fala isso, que ele é ordem. Então, quando algo foge ali da ordem, ele já não está mais no negócio. Então, tem pessoas que se preocupam demais com coisas que Deus não está preocupado. Eu, às vezes, dou uma passeada aqui pelo YouTube, né? Eu vejo alguns vídeos, principalmente de louvor, que eu coloco ali para ouvir nos meus momentos ali de devocionais, ou quando eu quero só ouvir ali um louvor, às vezes eu vou lendo os comentários do povo, porque eu sou dessas que assiste vídeo e vou lendo alguns comentários, né? Enquanto eu escuto ali a música. E aí eu fico vendo, assim, algumas críticas que as pessoas fazem. Tipo assim, essa música nem parece que é música de cristão. Cada um tem o seu estilo musical. Cada pessoa gosta de uma coisa diferente, de um ritmo diferente. Por exemplo, eu gosto muito de música worship. É o meu estilo de adorar. Eu gosto, eu me sinto livre para adorar. Eu gosto de cantar assim. E quem me conhece, assim, das ministrações de louvor, sabe que eu amo o worship. Eu gosto muito desse estilo. É algo que eu consigo me conectar com Deus através daqueles sons, daquelas batidas. É algo entre mim e Deus. Tem gente que não curte, gosta mais de música tradicional, hinos da harpa. Só que você não pode fazer disso uma regra e querer impor sobre os outros algo e dizer que aquilo ali é o certo porque você gosta daquilo e o outro estilo de música é errado. Então eu leio muitos comentários desse tipo nas músicas quando eu vou ouvir. As pessoas criticam muito. E Deus não é limitado, gente. Já pensou se existisse só um tipo de música? Por exemplo, se todos os louvores fossem assim calmos, eu não iria ouvir, porque eu não gosto. Eu gosto em momentos específicos, mas normalmente eu escuto mais músicas assim, que tem esse ritmo aqui, porque eu me conecto mais. É o meu estilo, é o meu jeito de adorar a Deus. É intenso, eu sou intensa. E eu não estou errada, como também uma pessoa que gosta de um estilo mais tranquilo não é errada. Vocês entenderam? Então tem pessoas que querem ficar impondo, porque esses louvores de hoje, porque o importante é que o louvor fale de Deus, exalte a Deus e que vai gerar algo espiritual na vida de quem vai ouvir. Então, se o louvor está pautado na palavra, se aquele louvor vai te tocar de alguma forma, de modo que vai te conectar com o céu, pronto, é louvor. Então, tem pessoas que ficam tentando impor, colocar limites nos outros.
E não é assim, cada um funciona de um jeito. Isso é péssimo, porque quem está fora fica com medo de se aproximar, porque acha que só tem um jeito ali e que ela vai ter que seguir aquilo ali, que todo mundo faz, que Deus só pode usá-la daquele jeito ali, daquele modo, que ela só pode pregar gritando, porque esse é o certo, porque se ela não pregar assim, gritando, Deus não é na vida dela. Tem gente que fala isso, tem gente que pensa isso. E eu que vim de uma origem assim mais tradicional, porque eu vim da presbiteriana e da batista. São igrejas muito voltadas para a palavra. Então, para mim, a palavra é prioridade. Não importa se tu vai pregar gritando ou se tu vai pregar falando normal, ensinando. É a palavra de Deus, é a Bíblia. Tem gente que grita e não tem azeite nenhum. E eu não estou criticando, tá? Porque cada um tem o seu jeito de ministrar. E tem pregadores aí que ministram assim. E eu gosto muito, apesar de eu não acompanhar, assim, eu não tenho o hábito de assistir pregações no YouTube, mas tem gente aí que eu vejo que tem muito azeite. Eu não vou falar nomes porque eu não gosto de ficar citando nomes aqui, mas tem gente que fala assim, com a firmeza, com a convicção, e você vê que tem azeite ali, que tem Deus ali. Mas nem todo caso é assim. Então a gente não pode querer ficar limitando o operar de Deus na vida das pessoas. Eu vejo que muita gente faz isso e isso afasta as pessoas. Tu só vai se vestir desse jeito aqui. Tu vai ter que andar desse jeito aqui. Eu fui liberta disso, da religiosidade. Porque se dependesse de quem me apresentou Deus ali no início, hoje eu seria uma pessoa religiosa, totalmente religiosa. Eu nem estaria aqui pregando para vocês. E provavelmente, se eu estivesse pregando, eu iria oprimir as pessoas que me acompanham, né? E é claro que Deus, Ele é Senhor, Ele é Pai, Ele é o Todo-Poderoso. Nós temos que temer a Deus. E em contrapartida, tem algumas pessoas também que já se acomodam demais. Porque Deus é bom, Deus é amigo, certo? Só que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Você tem que saber também separar as coisas. Não é porque Deus é bom, que Ele é teu amigo, que Ele vai mandar tu fazer uma coisa e tu vai fazer na hora que tu quer. Eu até falei isso aqui sobre recado. Tem gente que Deus manda entregar um recado, a pessoa passa dias para entregar. Eu fazia isso. Eu caí em uma zona de conforto. Aí Deus me repreendeu. Eu falei, opa, Deus é meu amigo. Deus tem horas que Ele é engraçado, porque às vezes Ele fala umas coisas que eu dou risada. Às vezes eu falo assim, Deus, o Senhor é tão fofinho às vezes, porque tem coisas assim que Deus faz, que Deus fala, que você vê nítido assim, que Ele é amor. Porém, Ele ainda é o Deus Todo-Poderoso. Ele é um Deus que eu preciso temer a Ele. Então, quando Ele manda falar algo, eu falo na hora. Eu falo no dia e na hora que Ele mandou. Se Ele mandar eu fazer algo, eu faço no dia e na hora que Ele mandou. Por quê? Porque Ele é Deus. Eu devo obediência a Ele. Então, eu também não posso cair nessa zona de conforto e ficar fazendo as coisas na hora que eu quiser e como eu quiser. Tem pessoas que entram nessa zona de conforto, porque são tão íntimas de Deus que acham que não tem que obedecer às ordens de Deus da maneira que Ele manda, no tempo que Ele manda. Então, isso também não é bom, é perigoso. Nós temos que ter um equilíbrio. E assim, o que Deus falou hoje é para hoje. É para fazer hoje. Tu não tem que fazer amanhã, depois de amanhã. Se Deus mandou entregar um recado para alguém, entregue hoje. Não fique adiando, procrastinando, porque Deus vai cobrar de você. Isso atrasa o trabalhar de Deus na vida da pessoa que Ele mandou você entregar o recado. Então isso foi algo que eu aprendi a ter equilíbrio. Deus é meu amigo, Deus é bom, Deus é lindo, mas Ele também é meu Pai, Ele é justo, eu tenho que temer a Ele. Só que eu tinha muito medo de me achegar, porque eu achava que seria uma prisão e na verdade foi a minha liberdade. Quando eu me acheguei a Deus, quando eu me aproximei em intimidade, que eu resolvi realmente ter um relacionamento com Deus, ter um compromisso com Deus, eu me sinto livre por eu ter Deus em minha vida. E o inimigo coloca isso na mente das pessoas e às vezes até usa pessoas religiosas para colocar, para impor esse fardo sobre os outros. E aí, quem nunca teve intimidade com Deus, quem nunca conheceu a Deus, pessoas que tiveram uma vida totalmente distante, nunca vão querer se achegar. Por conta de quem? Dos religiosos, por conta dessas pessoas que não têm intimidade, estão querendo impor um fardo na pessoa que Deus não quer que a pessoa carregue. A pessoa tem medo de se achegar. E eu quero falar para você que se caso você passou por isso, se deparou com pessoas religiosas em seu caminho, que fazem você ficar com medo de se aproximar de Deus, de se achegar. Quero falar para você que isso é uma grande mentira.
tu não vai ficar preso. O inimigo vai tentar colocar isso em sua mente, que tu vai ficar preso, que tu não vai ter liberdade. E na verdade, tu vai ser livre do pecado, das impurezas. Você vai ser muito mais feliz, porque o cristão ele é feliz. Tem gente que acha que não, que a gente vive triste porque não pode fazer isso ou aquilo, porque a gente não desfruta de prazeres carnais como o mundo faz, né? Inclusive, muita gente me pergunta isso. Como que tu consegue ficar se guardando? Como que tu consegue não ter um relacionamento, ficar tantos anos sem relacionamento? Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que me capacita para suportar. Então, você tem que entender que não é você quem vai fazer. É o Espírito Santo de Deus que vai te capacitar para suportar, para vencer as tentações, porque não é fácil. Principalmente para quem é jovem, é um processo que não é fácil, porque você ainda é uma pessoa, você tem necessidades carnais, só que você vai vencer por meio do Espírito, por meio da palavra. Não é você quem vai fazer a obra, é o Espírito Santo que vai fazer a obra. Então, quando me perguntam, a resposta é essa, é o Espírito Santo de Deus que me faz suportar, que me capacita para suportar aqui. Então, gente, esse vídeo aqui foi para falar um pouco sobre isso. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, porque eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão começando aí na caminhada com Deus, porque eu recebo vários e-mails assim e comentários que eu leio também. Eu vejo que tem pessoas que estão começando aí na sua jornada com Cristo. Eu quero dizer para você que não vai ser um fardo, você será muito mais feliz se aproximando dele, se achegando a ele. Me conte aqui nos comentários se você tem alguma experiência com isso. Eu espero que eu tenha te ajudado aqui. Compartilha com mais alguém, se inscreve no canal. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.